Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português, tá? Agora com a temática frase, oração e período. A galera do segundo ano, vocês já ouviram muito falar sobre isso, né? Sobre o que é frase, oração e período. Mas a gente tem que relembrar, tá? As características que às vezes a gente esquece, a gente estuda tanto a sintaxe do português que a gente acaba perdendo. Perdendo não, né? Mas a gente acaba esquecendo o, a princípio qual é a essência da sintaxe, qual é a base dela, tá? Do entendimento. Então vamos lá. Frase é um conjunto de palavras que exprime sentido capaz de estabelecer comunicação. Então é tudo aquilo que dá para se comunicar, tá certo? Seja gestos ou alguma coisa do tipo. A gente tem dois exemplos aqui. A gente vem: ei, bora jogar bola. A gente vê o vocativo aqui, que a gente já estudou. Então, esse eita aqui é um vocativo, não se esqueça. E a gente tem a segunda, que é bom dia. Nas frases, a gente tem duas características dela, tá? E duas nomeações também das características, que são as frases verbais e as frases nominais. As frases verbais necessitam de um verbo, as nominais não precisam, tá? A gente vê aqui que o bom dia é uma frase estruturada, que tem um teor de entendimento para as outras pessoas, mas ela não tem verbo, tá? Então a frase, ela pode ter e não pode ter verbo, ok? E aqui na de cima a gente tem uma frase verbal. Tem jogar, tem bola, né? Aqui eu coloquei essa frase não seguindo a gramática normativa, ok? Não sou muito puritano em questão da gramática. Eu tento trazer o mais próximo possível para o cotidiano do aluno, e é bem mais fácil da gente explicar, fica bem mais divertido também, porque a gente vê como um espelho, a gente realmente fala desse jeito. Então vamos lá. Oração é uma estrutura contida na frase e elaborada em torno de um verbo. Tá, Daniel, mas isso aí é uma frase verbal. A oração é uma frase verbal. É uma fala que eu sempre pronuncio, é que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por que isso? Vou repetir. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Porque a gente pode voltar aqui, existem a frase que não tem verbo, ok? E a oração necessita de um verbo. Ela precisa, ela clama por um verbo, ok? Por isso que nem toda frase é uma oração, porque tem as frases nominais, tá certo? Aí a gente vem para o período. É a frase organizada com uma ou várias orações. Beleza. Se é organizado por uma ou várias orações, como é que eu vou diferenciar essas orações? A diferenciação dessas orações vem de acordo com o verbo, tá? Então eu vou diferenciar cada oração pelo verbo, certo? Mas para ocorrer essa diferenciação, a gente precisa saber as classificações dos períodos. A gente tem o período simples, é aquele formado de apenas uma oração, então vai ter só um verbo. A gente vê aqui no exemplo: o vento forte engrossavam as ondas do mar. Vai ter só um verbo, apenas, para ser período simples, beleza? E depois a gente vem para o período composto, é aquele formado de duas ou mais orações. A gente tem um exemplo: quando sairmos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Beleza. Aqui é um período composto regido por 3 orações. Então vamos lá, vamos diferenciar aqui as orações. Quando saímos, primeira oração. Já era tarde, segunda oração. E não havia ninguém na rua, terceira oração. Tá? Mas Daniel, como é que tu separou isso? Ó, aqui a gente tem as vírgulas, que também pode separar as orações, e a conjunção. Tá, Daniel, mas qual é a conjunção aqui? Aqui, gente, depois do tarde, o i é uma conjunção, tá?
aditiva. Ok? Eu acho que vocês não estão muito frescos assim na mente, mas e é uma conjunção, tá? É assim que a gente faz a separação das orações, beleza? E para o uso do período composto, é necessário a gente saber a separação dessas orações e saber como elas são separadas, ok? Opa, então vamos lá recapitular. Frase. A gente tem as características que tem frase nominal e frase verbal. Oração. Vamos lá, a Bendita fala de novo. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Tá? Toda oração tem que ter verbo. Toda, não se esqueçam. Bom, período. São frases maiores regidas de orações. Então, todas elas vão ter que ter verbo. Período simples. O período que tem apenas uma oração. Se tem apenas uma oração, vai ter apenas um verbo. O período composto é que tem duas ou mais orações. Aqui a gente vai ter um mix de verbos, tá? Para ter um período composto. E a gente vem para as atividades. Atividades no livro da página 130 e a página 131. Lembrando que as atividades dessa página tem que ser só sobre aquilo que estudamos já. Vai ter algumas questões sobre vocativo, aposto, essas coisas. Façam. Mas se tiver atividade em grupo, alguma coisa do tipo, não dá para fazer, né? Então não façam. E a atividade no TD, tá? Façam a atividade no TD, pelo amor de Deus. Pegue o TD antecipadamente. Ajude o professor, por favor, tá? Para que a gente tenha um avanço na nossa aprendizagem, tá? Ok? A gente se vê na próxima aula e tchau.